Olá, pessoal. Então, agora eu vou falar um pouquinho sobre poliedros, né? Ela é uma matéria, então, que envolve depois os estudos de área e perímetros de figuras planas dentro da geometria espacial. Poliedros é um assunto que a gente introduz antes de entrar na geometria espacial, né? E hoje, então, essa explicação ela vem a calhar com o nosso assunto, que é o assunto de poliedros, né? Algumas coisas para ser entendidas dentro dessa nova parte. E dizer que poliedros, ele é, na verdade, uma figura tridimensional, onde a gente percebe, então, figuras planas, né? Mas a sua constituição, a sua estrutura, ela não é bem uma figura plana, e sim tridimensional. Então, a gente também poderia estar citando aqui a ideia do plano 3D, tá? Então, quando a gente olha para essa figura, primeiramente aí em cima, uns vão dizer, isso é um dado, outros vão dizer, não, isso é um cubo, né? Mas, na verdade, ela é cientificamente um hexaedro, tá? Em que em toda a sua estrutura lateral e de cima e de baixo, as suas superfícies, a gente enxerga claramente que ela é um quadrado em toda a sua constituição e todos os lados de mesmo tamanho, né? Então, quando a gente olha para essa figura, a gente consegue compreender também a ideia de três palavras elementares que vêm dentro do estudo de poliedros, que é, na verdade, o vértice, a face e a aresta. Então, eu acabei deixando em branco esse hexaedro aí para mostrar aonde, então, sempre se forma esses três elementos que eu acabei de citar. Então, agora eu vou fazer uma marcação, que também pode ser feito por vocês nas anotações de vocês, e o caderno, tá? Então, assim, eu vou acabar marcando e a gente vai conversar sobre o que seria, então, esses poliedros. Então, primeiramente, então, aqui eu vou fazer esta ponta aqui, ó. Todas as pontas reunidas aqui, ela sempre vai estar representando dentro da figura os vértices, tá? Então, vou escrever aqui a palavra vértices. Ok. Agora, quando eu for demarcar aqui, tá? As arestas, notem aonde que vão estar elas reunidas, né? Então, aqui, ó. Toda essa linha aqui reta, ela sempre vai representar as arestas da figura. Então, aqui eu vou marcar o nome. Arestas, tá? E a gente, lógico, tem mais de uma nessa representação. E de rosa agora, eu vou estar marcando, tracejando aí para nós o quê? A figura plana do quadrado dentro do hexaedro, né? Então, imagina aí que isso tudo que eu estou tracejando é a face quadrada da figura do hexaedro. Então, aqui, ó, puxar aqui para cima uma flecha, dizendo que isso são as faces, tá? Então, dentro dessa figura do hexaedro, se a gente fosse contabilizar, então, a gente vendo inicialmente aí, a gente vai estar abreviando vértices, arestas e as faces. E as faces. E eu vou colocar aqui a princípio a quantidade, se bem que depois vocês vão acabar vendo que existe uma certa quantidade dependendo o poliedro que tu tiver. Nesse caso aqui, eu tenho o hexaedro, tá?
Então, os vértices. A primeira coisa que eu mostrei para vocês, os vértices são as pontas, né? Então, se a gente fosse contar toda essa estrutura do hexaedro, quantas pontas nós temos? 1, 2, 3, 4 na parte superior. Lá atrás do teu hexaedro, 5, 6, na frente, 7 e 8. Então, o total de vértices do hexaedro são 8 vértices, tá? Aí, digamos agora as arestas. Notem, né, as arestas aí. Então, eu vou primeiro falar da parte lateral e depois da parte superior, para a gente não contar duplamente, tá? Então, olha lá. 1, 2, 3, 4 lá no fundo. Na parte de cima, 5, 6, 7, 8. Na parte de baixo, 9, 10, 11 e 12. Então, o total de arestas aí que a gente consegue contabilizar são 12 arestas. E agora as faces. Quantas faces quadradas no hexaedro tu acaba encontrando, né? Lembrando que essa parte tracejada está mencionando uma face. Então, uma na frente, 2 aqui lateral, 3 lá atrás e do outro lado 4. Mais uma na parte de cima e outra na parte de baixo, a base do nosso hexaedro. Então, 4, 5, 6 faces. Tá? Outra coisa importante, né? O que seria um poliedro convexo ou não convexo? Como que a gente determina aqui, tendo essa ideia, né? Então, para vocês verem. Primeira coisa, o que é um poliedro convexo, tá? É um poliedro que eu não tenho vazamento nele, mas não é vazamento de pia, né? Então, cuidado quando vocês ouvirem ou verem esse termo. Quando a gente não tem um poliedro vazado, na verdade, é quando a gente não tem nenhum furo na estrutura. Olhem a outra figura do lado. Ela vai acabar tendo um furo no meio. Ela não é inteiriça, como é a ideia desse prisma aqui, desse poliedro, né? Então, por que eu entendo que ele é um convexo? Porque quando a gente tem uma reta, eu acabei pegando aqui um palitinho de churrasco para poder estar explicando, se eu coloco ela na horizontal ou se eu coloco ela na vertical, não sobrou nada internamente nesta reta. Então, isso vai denominar que ela é convexa, essa figura. Agora, quando eu coloco aqui, ó, a minha figura e a reta representando, né? O que eu consigo notar? Que há um espaço e eu consigo enxergar muito bem internamente que houve um furo, houve um vazamento aqui em relação a essa figura do poliedro. Agora, se eu deixo ele assim aqui embaixo, vai vazar? Não. Então, na verdade, tu tem que colocar em várias posições essa tua linha reta, né? E se há o vazamento, se tu consegue enxergar que essa figura tá aparecendo da reta, então significa então que ela não é convexa, tá? Então, esse é um modo prático da gente perceber se a figura é convexa ou não é convexa, tá? E depois a gente vai ver no estudo que nós teremos 5 poliedros, então, que eles são regulares, são aqueles poliedros que Platão deduziu, tá? Aquele filósofo grego que a gente conhece, tá? Então, assim, a gente tem a ideia, então, da representação do tetraedro, do cubo, como eu já mencionei aqui em cima, né? Do octaedro, do dodecaedro e do icosaedro. Então, a gente vai ter essa representação. E uma das propostas que a gente consegue enxergar muito bem essas figuras, eu vou fazer umas duas
e depois eu vou voltar a conversar, tá? É tendo aí de material concreto massinha de modelar, tá? E tendo também palitinho de dente. Então, eu vou acabar mostrando as estruturas que a gente pode acabar formando com o palito de dente, tá? Vou escolher aqui, então, uma das massinhas de modelar. Não precisa ser muito grande ela, tá? Tu vai poder acabar mexendo, mas a gente vai conseguir enxergar, então, uma figura aí. Eu vou começar, então, a mostrar esse cubo aí que a gente acabou de conversar, tá? Então, em casa pode ser feito tranquilamente, né? E vocês vão poder mostrar as estruturas aí, tá? Vamos poder pegar elas. O que que tu vai fazer, né? Deixa eu diminuir aqui elas um pouquinho. Tá? Acho que todo mundo compreendeu aí que isso aqui que eu tô fazendo nada mais é para representar, então, os vértices, tá? Desse formato aí. Então, eu vou pegar aqui, ó, o meu palitinho de dente, tá? Vou pegar o outro palito de dente. Olhem aí o que vai acontecer. Deitar ele aqui um pouquinho. Tá, vou pegar a outra agora.
Ó, podem perceber aí que eu já tô quase fechando a minha estrutura, tá? Então, aqui, ó. Aqui. Aqui. Tá? Então, olha só como é que ficou, tá? Isso aqui seria um cubo, a representação de um cubo, claro, que vocês podem fazer com mais tempo, bem delicadamente, as bolinhas em relação aos vértices que a gente vai acabar tendo, tá? E aí, vocês podem até fazer uma prova real lá das anotações que eu fiz. Lembra que no início nós acabamos vendo primeiramente que era um vértice, uma face e uma aresta, né? E do lado nós anotamos, contamos, né? Quantos de fato tem. Agora tu tá com ela pronta e acabada do lado. Então, se tu contar em laranja tudo que teve aqui de vértices, de fato tu vai comprovar que nós temos 8 vértices. As arestas, então, são todos os palitos de dentes necessários que tu acabou tendo aqui, né? Então, se a gente contar todos eles, de fato, vão fechar 12. 4 em cima, embaixo, aliás, na lateral mais 4 e lá na parte superior da base mais 4, ou seja, 12. E aí a formação de todas as faces são 4 faces quadrangulares no entorno desse cubo e 4 e mais 2 em cima e outra embaixo. E aí a gente vê claramente as figuras, tá? Então fica aí de sugestão para quem ainda não se satisfez com esta ideia, a gente vai ter ela, tá? No próximo vídeo, então, eu vou estar falando, aliás, eu vou acabar completando aqui, tá? O que tá faltando ainda no estudo é a gente falar sobre a relação de Euler e eu vou ir completando aqui para vocês, tá bom? Então, notem aí. Isso aqui é uma fórmula matemática que a gente tem. Vértices mais faces é igual a aresta mais 2 unidades. Então, o primeiro exemplo bem simples, tá? Quando a gente não tem figuras e formatos distintos dentro da ideia do conteúdo, né? Desse assunto aí que é poliedros. Então, olha lá. Num poliedro convexo, o número de faces é 10, que nem lá nos conteúdos ou assuntos já estudados de progressão aritmética e progressão geométrica. A gente faz uma legenda e o que eu tô querendo, ponto de interrogação, tá bom? Então, os vértices, o número de faces é 10, conforme eu listei ali, né? O número de arestas são 16 e o que o problema tá querendo é saber o número de vértices desse poliedro. Então, notem aí que eu já fiz a escrita da fórmula, coloquei abaixo, substituindo as outras ideias aí, tudo que a legenda trouxe, que tá aqui do ladinho, tá? As faces e as arestas, e a gente vai resolver como se fosse qualquer outra fórmula matemática também. Então, o V igual 16 mais 2, operação inversa da soma, é a operação de menos, né? Então, de diferença. E aí, a gente já tem aí, ó, resolvido. 16 mais 2, 18. 18, se eu tiro 10, sobram 8 vértices. Quem quiser completar, né, aquela resposta ao final, né? O poliedro possui 8 vértices. Pode completar lá, tá? E aí, o segundo exemplo, que ele é um pouquinho mais detalhado, mas não é impossível de resolução, só notem aí o que vai ser dito, tá? Fiz já algumas anotações para agilizar. A gente tem um poliedro convexo possui 4 faces triangulares. 4 faces triangulares. Triangulares, lembra? Triângulos. Quantos lados tem um triângulo? Tem 3 lados, tá? E a gente também tem aí que ele possui 3 faces hexagonais. Hexagonais, a gente lembra hexa. O que o Brasil tá querendo ser sempre? Hexacampeão, mas esse título por enquanto não veio para o Brasil, né? Então, hexa são 6 lados aí dentro do estudo de poliedros.
O que está pedindo o problema? Determine o número de arestas e de vértices desse poliedro. Então, a gente vai definir aí, porque ele está pedindo arestas e vértices, e aí a gente vai anotar alguns registros aí ao lado. E já escrevi também a fórmula aqui, da fórmula de Euler, tá? Então, aqui, ó, se esse poliedro, ele possui faces diferentes, né? Notem qual é o total de faces, então, aqui, ó. O total de faces é 4 mais 3. Quantas faces, então, tem esse poliedro? Tem 7. Já é um dado que vai ir lá para a nossa fórmula depois. Como que a gente faz o número de arestas para não contar duplo, né? Então, primeiramente, o que é 4 vezes 3? O que é 3 vezes 6? Acompanhem lá os cálculos, tá? 4 vezes 3, 12. 3 vezes 6, 18. Quando eu somo esses dois dados, eu chego no valor 30, né? 30 arestas. Mas elas são comuns a duas faces, né? Então, tem um lado comum. Quando a gente olha para a figura, né? A gente percebe exatamente isso, ó. Uma aresta, ela é comum a duas faces, né? Uma aresta é comum a duas faces. Então, o que a gente pode pensar aí? Que a gente deve fazer a divisão por 2 para não contar duplamente essas arestas. Então, tu vai fazer lá 2 arestas igual a 30. Para contar uma única vez, a gente deve dividir esse valor por 2. Portanto, o valor das arestas são 15, que já é uma das coisas que o problema pediu. O problema pediu para a gente definir também as arestas, tá? Só esse detalhe, quando as faces, o formato delas forem diferentes, forem distintos, nós devemos sempre fazer essa divisão por 2 para não contar duplamente, tá? Então, isso daí bem importante comentar aqui, tá? E aí, agora a gente vai para a fórmula. No lugar do V, vou repetir a letra, mais faces, então, 7. As arestas, sem precisar e nem registrar ela duplamente, são 15, mais 2. Vértices é igual a 15, mais 2, menos o 7. Portanto, os meus vértices aqui são 17, tirando 7, são 10 vértices. Também pode colocar a resposta lá direitinho. O poliedro possui 15 arestas e 10 vértices, certo? Seguem também a lista de exercícios em relação a poliedros, tá bom? Um abraço e até logo!